14 de setembro de 2025, domingo muito abençoado. Receba uma gota de fé em seu coração, receba em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Essa é a sentença do Senhor para todos aqueles que Ele fala e adverte e não os ouve. Muitos pensam que quando a tribulação chegar, vão clamar a Deus e Deus vai ter misericórdia. Isso não vai acontecer. Deus tem dado tempo ao homem para que se arrependa. E o Senhor fala e as pessoas não atendem. Entenda que quando o juízo de Deus desce sobre a terra, é sem misericórdia. Arrependei-vos e convertei-vos enquanto há tempo. Amém. Palavra de Deus hoje, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7, está escrito: com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Aleluia, Deus seja louvado. Preste atenção, amado, no que está escrito. Essa é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. E ele diz: vos tornar-te imitadores nossos do Senhor. Então veja, queridos, quão importante é se ter um ministro verdadeiro do Evangelho, ou um verdadeiro mensageiro das boas novas, um pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, um mestre. Tem que ser de verdade. O ministro que nos conduz a Deus tem que ser verdadeiro. Veja que o apóstolo Paulo diz, observe a ordem das palavras, ele diz que os irmãos aprenderam a imitar ele, que ministrava a palavra juntamente com os outros cooperadores, depois passaram a imitar a Cristo. E é assim mesmo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o nosso primeiro foco é absorver o exemplo daqueles que estão nos ensinando. Agora pense, se quem está nos ensinando for alguém que está fora do alinhamento de Deus, está fora da Bíblia, olha só o estrago que será. E é assim que acontece mesmo. Nosso primeiro foco é quem está nos ensinando, nosso primeiro exemplo. Com o tempo nós adquirimos mais conhecimento da palavra, então a gente amadurece, nós passamos a entender que o referencial maior a ser seguido é o próprio Jesus. E, apesar de ainda termos referenciais humanos, o nosso porto seguro é o Senhor. Pois se porventura os humanos falharem, caírem, todavia ficaremos de pé, porque estamos firmados em quem de fato temos que nos espelhar, Jesus. Paulo, nessa carta, elogia a firmeza da fé dos irmãos de Tessalônica, que apesar das lutas, das tribulações, eles perseveraram, continuaram fervorosos com alegria no Espírito Santo. Aleluia. Amados, guarde essa verdade em seu coração. A fé genuína não se abala com nenhuma situação adversa. Pelo contrário, está sempre firmada na rocha que é Cristo Jesus, o nosso referencial maior. Então, fique firme nele. Amém?